Olá! Muito bom dia, queridos tutores, um excelente sábado para você e a gente está iniciando aqui o nosso quadro que acontece em todos os sábados, a Hora do Alérgico. Bom, tutor, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Brown, criadora do Método Viva Bem Pet, e eu trago aqui conteúdos para você para te mostrar que existe um meio de você controlar as alergias de um animalzinho alérgico sem uso de medicações. E isso, tutor, eu posso te afirmar porque são 3 anos de estudo em cima de uma metodologia com mais de 1.060 casos, quadros de estudo de tutores que alcançaram o controle dos seus pequenos sem uso de remédios. Então é possível e todos os assuntos que a gente conversa aqui servem para você encaixar na sua rotina e entender como é que é andar no mundo dos alérgicos sem ter que ficar perdido ou ficar pedindo informações, para você crescer suas informações, ter um autoconhecimento do seu próprio animalzinho. E assim, esse conteúdo de hoje, tutor, eu tô trazendo para você para acabar com uma situação que acontece, eu acredito que com 100% dos tutores que têm animalzinho alérgico. Quem concorda comigo, levanta a mão aí. O desespero. Quem nunca passou por uma noite em claro, quem nunca ficou desesperado de ir para o trabalho e pensar que o pequeno tá lá em casa se matando de coçar? Ou, eu coloquei o cone nele, o colar elisabetano, mas e se ele tirar? E se ele se arrebentar quando voltar para casa? Isso tudo vai gerando um cenário, desesperador na vida do tutor. E isso que eu trago para vocês hoje serve para que você comece a eliminar esse fator de desespero, porque ele só existe na tua vida porque você tem dúvidas. Então, o medo, a falta de confiança, a frustração e o desespero vão embora quando o tutor começa a criar confiança. E para ele criar confiança, ele precisa eliminar as dúvidas. E para isso ele tem que expandir os conhecimentos. E de uma forma muito simples você pode fazer isso quando começar a alinhar o planejamento da vida do teu filho. Então, se o tutor está desesperado, ele não tem foco. É impossível uma pessoa que está em desespero manter um foco, um alinhamento de ideias. Então isso faz eles geralmente desistirem muito mais rápido e geralmente recorrer aonde é o ponto de segurança deles, que é o Apoquel, Citoponte, corticoide, ou voltar para o veterinário e fazer mais um novo tratamento. Então a gente vai conversar aqui sobre planejamento hoje, tutor, que é uma ferramenta poderosa da metodologia para que você elimine gradativamente a frustração e o desespero da sua vida, se tornando cada vez mais autossuficiente. Então, tutor, para a gente começar, planejamento tem 2 pontos fundamentais para a tua vida. Primeiro, a gente vai utilizar ele para achar os vilões, ou seja, as causas da alergia, que são 3 tipos, para quem ainda não está sabendo, está chegando de paraquedas aqui. A gente tem alergia à picada de ectoparasitas, alergia alimentar e dermatite atópica. Então, a gente vai encontrar os vilões através de planejamento. A gente vai colocar objetivos no seu planejamento. Então, dentro de um planejamento, eu encontro os vilões e eu também encho ele de pontos para me observar. E isso são os objetivos que a gente vai ter dentro do planejamento. Para que serve esses objetivos dentro de um planejamento? Para te dar clareza. Então, se eu quero que o meu animal saia de crise e não use medicações para isso, isso é o foco central do meu objetivo, do meu planejamento. E se eu sei disso, eu vou começar a tornar essa minha ideia mais clara. Como? Começando a responder as minhas perguntas. As perguntas que eu faço para qualquer outra pessoa, eu vou ter que começar a responder para mim. E para eu poder responder essas perguntas, eu vou ter que estudar, eu vou ter que buscar informações. Então é por isso que ter um objetivo começa a clarear as coisas para você. Se você não tem objetivo, você vai ficar perguntando coisas que você não sabe que quer ser respondidas. Faz sentido? Bom, outra coisa que acontece quando a gente tem um objetivo. Quando você tem clareza, você vai gerar uma outra coisa que é agilidade na sua vida. E nada mais precioso na vida de qualquer pessoa, não só de um tutor, do que o tempo. Então, quando a gente está com um animal em crise, a gente parece que estagna no tempo, parece que tem muitas coisas para fazer e o pior de tudo, parece que nada funciona. Então, quando você tem clareza do que vai fazer, de quais são os seus passos, você também acelera muito mais esse tempo, porque você já tem, terminei isso aqui, eu já posso fazer isso aqui, não deu certo isso aqui, eu já posso passar para cá. Então, eu vou cortando o tempo, tem agilidade no processo. E o melhor de tudo, juntando clareza com agilidade, a gente tem eficiência. E é o que vai trazer uma resposta positiva para você. Quanto mais você organizar, replanejar o que você está focado, você vai tendo eficiência com relação aos seus resultados. E eles vão se tornar muito mais duradouros. Então, por exemplo,
O tutor, ele quer controlar sem remédio. Beleza, esse é o objetivo dele. Ótimo, todos que estão aqui acredito que têm o mesmo objetivo. Porém, se esse objetivo não está claro o suficiente, ou seja, ele não procurou investigar qual é a situação do animal dele, ele não sabe quais são as lesões que tem, aonde elas estão, ele não sabe qual é o aspecto da pele do animal, ele não sabe selecionar um produto, ele não sabe a função daquele componente X, ele não sabe implementar uma técnica, ele não sabe os passos que ele vai tomar, isso não vai ficar claro e ele vai cair no desespero. E aí a consequência disso geralmente é ele voltar para o ponto anterior. Puxa corticoide, puxa medicação e isso vai atrapalhar. Então, sem objetivo, sem foco, a gente não tem como chegar no controle de uma forma mais adequada, tá? Outra coisa, o planejamento, ele vai tornar a vida do teu filho, a rotina do teu filho, de uma forma visível. Então, isso é muito importante agora para a galera que está começando do zero. Você não é capacitado ainda, você está começando a conhecer todos os detalhes por trás do mundo dos alérgicos. Então, se as coisas não estiverem claras na sua frente, você não vai conseguir registrar as coisas na memória agora. Isso é possível futuramente, conforme você for pegando o jeito com o negócio. Eu já analiso um quadro em minutos. Então, a gente vai treinando essa musculatura mental para começar a fazer as coisas automáticas. Mas agora, no início, você precisa que seja visível. Então, o planejamento, ele precisa de registro, tutor. E a gente já bateu nesse martelo algumas vezes. E é sempre importante ressaltar que o registro visual para quem vai começar um planejamento deve ser em fotos, deve ser em anotações, deve ser em planilhas, de uma forma que para você já seja confortável de acompanhar, tá? Outra coisa, com planejamento, tutor, você vai conseguir estabelecer etapas para o processo de controle. Então, todo mundo que faz planejamento sabe que não é simplesmente listar um monte de coisas. Essas listagens que nós fazemos, elas têm sublistagens. Então, para que a gente subnicha as coisas? Para tornar aquela atividade de uma forma mais clara. Então, se eu tenho que dar banho, qual é o produto que eu vou usar, qual é a ideia daquele produto, qual é a técnica que eu vou usar. Então, a gente subnicha as coisas. Então, o planejamento, ele te dá essa possibilidade de fazer isso de uma forma muito simples, inclusive, e super divertida. Sabe? Porque você começa a perceber que é uma espécie de investigação que você vai fazendo no seu filho. Então, tutor, o que é o planejamento, né? É como a gente vai estabelecer essas etapas na rotina do teu animal. Então, o que a gente tem que começar a fazer para estabelecer um planejamento? A gente tem que estabelecer o estado geral do nosso animal, principalmente e primeiramente. Então, eu pego o meu filho e eu observo o estado geral dele. Todo tipo de lesão, todo tipo de alteração, seja ela visual, seja ela do toque, do tato, oleosa, muito seca, seja ela pelo olfato, a gente usa todos os sentidos para fazer essa análise do estado geral do nosso animal. Seguido a isso, a gente vai definir nosso objetivo ou meta. Então, a principal é controle de alérgico sem medicação. Mas a gente tem outros objetivos, outras metas para cada período do nosso planejamento. Então hoje, o meu animal está super em crise, ele está muito atacado, o estado geral dele está muito ruim. Então hoje, o meu planejamento é retirar ele de uma crise intensa. E quais são as etapas que eu vou tomar, né? Quais são os planos de ações que eu vou tomar para poder tirar ele desse estado geral de hoje? Então, é a minha primeira etapa. Então, em cima do meu objetivo, eu tenho um sub-objetivo. Mas eles dois se linkam. Eu vou tomar essa atitude para reverter esse quadro de intensa crise da mesma maneira que eu tive o objetivo lá na frente, sem medicação, tá? Então, tem que ter um objetivo ou uma meta a curto, médio e longo prazo. Outra coisa, você vai ter que, além de estabelecer o estado geral do pequeno, vai ter que analisar a situação ambiental. Então, da rotina do teu filho. O que envolve essa situação, o estado geral do ambiente do teu animal e também das pessoas que estão no seu meio, que eu costumo chamar de inimigos do Viva Bem Pet. Então, é aquele vovô, é aquele titio, é aquele priminho, é aquele amigo, é alguém que interfere na rotina que você está ajustando. Porque chega aqui, dá um petisquinho aqui, porque chega ali, passa um perfuminho aqui, porque chega aqui, limpa a casa com desinfetante que você já falou que não é para passar. Então, a gente tem que aliar essas duas informações também no processo de planejamento inicial. Nós precisamos ver em que situação está a rotina deste animal e quem são as pessoas que interferem nessa rotina também, que eu sei que tem.
Depois que você faz essas 3 primeiras etapas, aí você vai começar a estabelecer os planos de ação. Então eu sei como o meu animal tá, eu sei a rotina que ele está, eu sei as pessoas que interferem e o que eu vou precisar mudar ou reorganizar na minha rotina para que eu consiga organizar essas 3 etapas anteriores. Então quais são os meus planos de ação para resolver essa questão que hoje o meu animal se apresenta? Então faz mais sentido a gente fazer dessa maneira. Depois que você estabelece os planos de ação, aí é o momento da gente colocar em prática. Então tem toda uma programação antes da gente aplicar qualquer coisa, antes da gente fazer qualquer coisa. Então a gente vai colocar a prova. Coloquei a prova, vou fazer uma outra coisa, eu vou analisar. Por quê? O planejamento ele inclui inspeção, ele inclui observação. E são coisas que a gente já falou, tem para quem ainda não está situado em quem é inspeção e observação, tá? Então a gente analisa as respostas. Em cima dessas respostas a gente vai tomar novas decisões, se a gente vai manter o planejamento ou se na próxima etapa nós vamos replanejar. Como assim, Thaís? Bom, se o seu planejamento, o seu plano de ação testado foi positivo, Thaís, o que eu fiz funcionou. Poxa, legal. Em time que está ganhando, a gente não mexe. É uma frase clássica das turmas do Viva Bem Pet. Então, em time que está ganhando, a gente não mexe. Então, se deu certo, você replica a sua próxima etapa do seu planejamento. Se não deu certo, você replaneja. Então, por isso, você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. E quanto mais opções no seu planejamento você tiver, menos desesperado você vai ficar. Porque se deu errado, você já tem outra coisa para fazer. Não dá nem tempo de falar, ai, não deu certo. Não, não deu certo. Opa, bora pro próximo. Então, sempre que a gente usa um plano B, a gente coloca um plano D lá atrás. E a gente sempre que usa um, sempre coloca um novo. Para sempre estar alinhado, nunca perder o foco do que a gente está fazendo. E é bem rápido, quanto mais a gente testa, mais rápido a gente tem respostas, tá, gente? Olha, ontem eu estava conversando com os tutores, eu sempre tiro um tempo do meu dia para estar conversando com os grupos de mentorados das turmas, né? E ontem a gente estava falando sobre uma crise intensa que uma das tutoras da 8ª turma teve, a Nádila, a mãe da Moana. Uma vira-lata de porte médio, assim, ela tem uma carinha assim, um portezinho de um pitbull misturado com alguma coisa, ela é bem grandinha, fortinha. E super branca, né? Um animal com uma pele muito clara, muito rosada. E uma crise que era de doer o coração. Foi uma crise assim, intensa mesmo, encheu de hematomas no corpo, tava começando a machucar a pele, abrir lesão no local e foi assim, uma grande área generalizada. Ela teve as suspeitas delas, enfim, mas o fato é que o objetivo dela naquela comunicação do grupo, daquele momento era: tô desesperada, o que eu vou fazer? Né? Eu tô nessa situação aqui com a Moana, o que eu vou fazer? Então a primeira coisa, o primeiro comportamento ainda foi um comportamento que é habitual do tutor que tá na fase do café com leite ali. Só que o mais bacana é que ela ainda assim, ela tinha o foco muito bem alinhado. Eu tô aqui muito chateada, eu tô aqui muito desesperada, mas eu ainda assim sei que eu tenho que manter esse alinhamento. Por que ela entrou em desespero? Porque ela só tinha plano A. Foi a primeira coisa que aconteceu. E como eu percebi que ela manteve o foco ainda assim? Vocês já viram aqueles desenhos infantis que sempre tem o diabinho e o anjinho? Então, geralmente isso acontece na vida do tutor de alérgico. Quando eles entram em crise e o tutor ainda não está muito bem capacitado, qual a ideia que acontece? O anjinho, não, vamos lá, vamos tentar fazer a compressa, vamos passar a pomadinha, vamos fazer a hidratação, paciência, vai, todos os dias. E o anjinho, ele vai jogando isso na cabeça, mas tem o diabinho. Não, vamos lá, a gente tem um corticoide ali guardado, isso aí tá muito feio, de repente piora, provavelmente tu não vai conseguir resolver, e aquilo vai te levando pro lado negativo. Mas nessa história, a gente teve resultado positivo. Então, o bacana dentro do grupo é que sempre tem tutores se ajudando. Então, é uma coisa que acelera, porque cada um tem o seu teste pessoal e cada um traz a sua experiência para mostrar para outros tutores o que funcionou para deles. E isso te ajuda a montar o plano B, o plano C, o plano D. Não necessariamente que tudo que eles falarem você vai aplicar, mas se faz sentido para a rotina do teu filho, vale a pena colocar no planejamento para testar. E a gente conseguiu reverter o quadro. Ela testou 1 ou 2 terapias que as tutoras tinham indicado ali com compressinhas de chá e ela não só conseguiu estabilizar aquela crise mais intensa, daquele desconforto mais intenso, né, das primeiras horas, como ela conseguiu fazer a Moana dormir. Então, assim,
É um pouquinho mais trabalhoso? No início é um pouquinho mais desesperador? Não vou mentir. Mas por que que é? Porque tudo que é novo é desafiador. E isso pode causar um sentimento ali de desespero, de ansiedade. Mas conforme a gente vai passando, né, a gente vai estudando, a gente vai tirando as dúvidas da nossa vida, a confiança vai crescendo. Então, foi muito assim gratificante ver a felicidade dela por, consegui. Foi uma crise intensa que eu passei. E eu costumo dizer que os tutores eles aprendem muito mais em crises do que quando o animal está em manutenção. Porque, querendo ou não, as pessoas tendem a afrouxar quando os animais estão em manutenção, quando eles estão estáveis. E esse é um grande erro que o tutor de alérgico comete. Ele afrouxa nos cuidados do animal dele depois que estabiliza. Isso não pode acontecer, tá, tutor? Bom, o planejamento, além de tudo isso que ele proporciona, ele vai também ser uma maneira mais eficiente de você organizar como vai encontrar a causa da alergia. Então, eu contei uma história aqui da Nájila com a Moana falando sobre como ela resolveu a força dos sintomas daquela crise em particular. Então, ela conseguiu reverter o quadro sintomático, porém, ainda assim, ela não tinha certeza da causa. E o planejamento ele também serve para isso, para você encontrar a causa do processo. E ela levantou algumas suspeitas das causas da alergia, das possíveis causas da alergia dela. Dentre elas a grama, entre outras coisas. Mas o fato é que essas informações elas também devem ser encaixadas no planejamento, porque para você ter certeza do que causa alergia ou não, você tem que colocar à prova. Então, como é que você vai colocar à prova uma coisa que você não tem suspeita suficiente, não tem um embasamento suficiente? Eu acho que é isso, não, mas eu acho que é isso, não, mas eu acho que é isso. Aí você vai achando um monte de coisa e na hora de testar não testa nada. Ou se testa meia boca. Eu coloquei hoje na grama, amanhã eu já não boto mais. Ou então eu só suspendi hoje da grama, não melhorou nada. Não é tempo suficiente. Você precisa de um prazo para organizar a pele e ter a capacidade de visualizar se aquilo causa o problema ou não. Então, o planejamento ele traz também uma possibilidade de você encontrar a causa. O que a gente não pode fazer na hora de pensar em planejamento? O que não dá, o que não vai funcionar, na verdade, para você? Se você fizer de cabeça. Então, eu falei aqui algumas vezes que se a gente colocar tudo na cabeça, a gente não vai conseguir. Não é que você não vai conseguir, é que você não vai conseguir agora. Porque agora é muita informação. A gente precisa começar a visualizar o animal de uma forma automática. Só que para isso você tem que começar pelo básico, tá engatinhando ainda. Eu tenho que entender como é que é o aspecto da lesão do meu animal. Quando é que ela surge? E por quê? Quais são as suspeitas dela ter surgido? Isso dá pra gente organizar através de observação e inspeção, tá? Que são super aliados ao processo de planejamento também. Então, tem que conhecer isso aí. Depois que a gente conhece isso aí, a gente faz uma análise em cima das funções básicas dos produtos que o nosso animal pode utilizar. Em contrapartida, a gente também vai estar testando as possibilidades dele ter entrado em contato com a alergia e ele está tendo a reação. Então, são muitas pequenas informações que soltas aqui, só de eu falar, já parecem confusas. Mas quando você pega essas informações, e escreve elas no papel, aquilo fica mais claro. E você lê todos os dias aquilo, todos os dias como se fosse um diário, aquilo ali vai fazer cada vez mais sentido para você. Então, muitos tutores e até muitos profissionais falam da complexidade e natureza da alergia. E eu concordo. Porém, tudo que é complexo dá pra gente desmembrar para conseguir deixar ele mais simples. Concorda? E no nosso planejamento para controle de alergia também da mesma forma. Por mais que a natureza da alergia seja um mistério, quando você coloca aquilo no papel, você visualiza aquelas questões, você consegue visualizar quais são os seus próximos passos. E aí fazer as coisas de uma forma mais eficiente, de uma forma mais segura, tá? Então, nesse primeiro momento, não se baseie nas suas lembranças. Aliás, não se baseie apenas, porque elas são importantes para você começar a montar o planejamento. Então, não só coloque a situação na cabeça. O meu pequeno vomitou ontem. Beleza, ontem foi dia 5 de março. Como é que era esse vômito? Qual era a quantidade desse vômito? O que aconteceu antes de ontem? O que aconteceu antes dele vomitar? Aqui, esse tempinho antes. Só foi o vômito? Teve alguma outra situação que aconteceu? Ele está com uma coceira mais intensa? O que acontece? Então, são pequenas perguntas que você faz que não vão ficar gravadas 100% na sua cabeça. Então, é importante que a gente esteja anotando todas essas questões agora, nesse primeiro momento, que a gente está conhecendo o processo. E a melhor
coisa de planejar, Tutor, a oportunidade que muitas pessoas não entendem dessa grande ferramenta de planejamento é que você tem a capacidade de ser autossuficiente. Então, eu acredito que é o sonho da maioria dos tutores. De quem não tem esse sonho é porque nunca nem pensou na possibilidade de ter. Mas quantos aqui, me respondam, quantos aqui não têm a vontade, o desejo de conseguir sozinhos controlar a alergia do pequeno? Sem ajuda de mais ninguém. Sozinho. Eu quero fazer tudo sozinha, Thaís. Eu quero fazer análise, eu quero fazer os testes, eu quero fazer a mão na massa, eu quero fazer a aplicação, eu quero banhar, eu quero fazer tudo. Quem gostaria de poder não ter que levar lá na urgência para fazer a mesma coisa que toda vez eles fazem e tentar de uma maneira diferente sua casa? E às vezes de um jeito muito mais barato. Pensa só. Então, o planejamento, ele torna a tua vida mais leve. Porque você sabe o que você precisa fazer e quando você precisa fazer. E torna a tua vida automática. Porque quando vira hábito, isso aí vira rotina. Que é a rotina de um alérgico. Ela é diferente, ela precisa ser adequada. Então vira automático. Te dá a possibilidade de fazer tudo, absolutamente tudo sozinho. Você não precisa de mais ninguém. Você só vai precisar se você quiser. Ah, Thaís, quer dizer que nunca mais eu vou visitar um veterinário? Não, não quer dizer isso. É se você quiser. Então, quando é que o tutor quer? O tutor, ele consegue tirar de uma crise? Ótimo, é a parte mais importante. Porque quando ele vai ao veterinário, ele vai com essa intenção, tirar da crise. E a resposta que ele tem é medicação. Então, não é mais isso que ele quer. Ele quer resolver em casa. Mas ele quer fazer um exame de rotina. Ele quer fazer um exame de fezes, um hemograma, um bioquímico 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano, para acompanhar se a saúde do filho dele tá ok. E isso sem um veterinário ele não vai fazer. Não tem como fazer. Talvez ele já esteja ali no 2º trimestre do método, ele já está aprendendo a como é que funciona a citologia, a gente entende como é que lê, né, os exames que fazem nos nossos animais. Então, o que tem dentro do ouvido, o que é a malacésia, o que é essa bactéria, por que ela surge, como é que eu vejo isso. Então, utilizar esses exames para te ajudar na tua rotina pessoal também, na tua análise pessoal, olha só que bacana. Então, tudo isso são coisas que você pode fazer sozinho e você pode ter como aliado o seu veterinário, como um amigo o seu veterinário. Não olhar mais para ele como eu sei que vocês olham hoje, com raiva, com desprezo, porque ele está arrancando dinheiro, porque não tem. Porque a responsabilidade dele é tirar da crise, te ensinar a fazer, só que ele não tem como te ensinar todos os detalhes. Por isso que a capacitação do Viva Bem Pet existe, porque é uma riqueza de detalhes, você precisa mesmo de um passo a passo. Clareza no orçamento, tutor. O que você acha desse benefício de planejar? Ter clareza do que você vai gastar ao longo do ano. Já pensou? Em 2022 eu vou gastar tal coisa com o totó. E você já tem tudo organizado para não faltar nada, para saber exatamente a quantidade das coisas e quando comprar as coisas. Então é uma coisa muito importante a gente ter clareza financeira da nossa vida, por que não de mais um membro da família? Ele conta, e como alérgico, ele conta bem mais, porque ele não pode faltar as coisas que são importantes para ele. Por exemplo, se ele tem uma alergia alimentar, não pode deixar de comprar o alimento que é adequado para ele. E outra coisa no planejamento, você consegue olhar as coisas por cima. Você consegue ter uma ideia geral de tudo que acontece com o teu pequeno. E por cima, você sabe aonde mexer nas peças exatamente. Então, eu vou mexer nessa pecinha, porque se eu mexer nessa aqui, isso interfere aqui na frente. Então, essas coisas, elas são benefícios de um animal que tem um planejamento feito pelo tutor. Então, tem tutores que acabam tendo animais que têm alergias a coisas que a gente nunca imagina na vida. Teve uma tutora uma certa vez, um casal de tutores, na verdade, que eles tinham um beagle chamado Sam. E ele era novinho, ele tinha 3 anos de idade e ele tinha umas crises assim horrorosas. Era descamação, vermelhidão, odor, algumas coisas assim bem repulsivas para quem olhava. Parecia que era um animal maltratado, mas não era, porque ele era muito intenso. E a gente teve algumas mudanças de protocolo de planejamento. Muitas na verdade, até que ela conseguiu desvendar o grande mistério, que foi uma surpresa, porque eu nunca tinha visto isso acontecer. Então, o Sam, que foi a primeira coisa que a gente fez. Na primeira vez, no primeiro planejamento, como ele vinha, né, de vários outros tratamentos medicamentosos e estava muito assim intoxicado de tanta coisa, o primeiro planejamento, que foi a reorganização de crise, foi maravilhoso. Ele teve uma melhora assim absurda. Ficou muito bom. Só que ele logo em seguida começou a apresentar novamente
né, o quadro sintomático leve, mas começou a apresentar. Então pronto, ele não estava longe da causa mais. E a gente seguiu, segundo o planejamento. A gente passou para um shampoo hidratante e começou a prestar atenção nas coisas que estavam na rotina do banho. Então a primeira coisa foi a toalha. A gente passou para uma toalha 100% algodão, que não tinha corante, que não era lavada com determinadas coisas. Enfim, a gente pensou nessas questões. E não teve mudança. Ficamos por isso. Testamos algumas vezes e ficou nisso. Passando para o terceiro teste. No terceiro teste, a gente já mudou um pouquinho mais. A gente mudou o protocolo de shampoo e hidratação e também de secagem com o secador. Então, a gente eliminou a secagem com o secador e trocou a fonte de hidratação e de shampoo. Porém, pouca coisa mudou. E pouca mesmo. E a gente seguiu. Terceira, quarta, quinta opção. Depois de 5 protocolos, tutor, pasmem, a tutora teve a grande sacada de banhar o animal com água mineral. Não sei qual foi a intuição que ela teve, mas ela teve essa percepção de banhar ele com uma água mineral. E ele começou a melhorar. Então, o que a gente percebeu é que a mudança de diversos produtos em nada interferia. E excelentes produtos, que um dia já tinham até funcionado, mas que agora não funcionavam mais. Então, o que ela percebeu? Que tinha outras coisas nessa rotina. Por que ela percebeu? Porque isso foi planejado. Ela descrevia que estava usando shampoo tal, com toalha tal, que a lavagem da toalha era com tal coisa, que a água era com a água da rua, né? Não era água de poço nem nada. E aí, dentro dessa água, o que tinha? Água clorificada, que é água tratada. Então, ela chegou à conclusão de que o Sam tinha alergia aos componentes da água. E quando ela passou a fazer o banho com água mineral para testar, as coisas começaram a mudar. Então, percebe, quem que ia pensar numa possibilidade dessa? Parece impossível, até inimaginável, mas acontece. E casos como esses só são possíveis de ser revelados realmente é pelo tutor. Mais eficiente você estar de olho no seu animal e registrando tudo, assim como registrar os seus próximos passos em cima daquilo ali que você está visualizando. Os tutores têm algumas objeções com relação à questão do planejamento. E uma delas é clássica. Thaís, eu sei tudo o que acontece com meu filho. Eu sei quando ele entrou em todas as crises. Eu sei a data exata de quando começou e de quando terminou, quando regularizou. É muito comum a gente ver, né, esse ego amaciado aí de alguns tutores. Mas, se ele não tivesse achado a causa dentro dessa toda essa avaliação perfeita que ele tem, o animal dele não estaria mais em crise. Então, tutor, se o teu animal está desajustado, por mais que você saiba muito sobre ele, isso ainda assim te coloca como um tutor que não está planejado. Então, não adianta você começar a recordar das causas que aconteceram com o teu animal. Você tem que registrar o que foi que mudou na vida dele, o que foi que entrou na vida dele, o que foi que aconteceu na vida dele depois que algo entrou na rotina dele. Então, a gente precisa ter essa maleabilidade de estar colocando e tirando informações e principalmente tirando daqui, fazendo aquele download para o papel. Porque é somente assim você realmente vai ter a possibilidade de visualizar qual é a causa que a gente vai retirar dele. Tem tutor que adotou animal adulto. Eu anotei a Lala adulta, com 5 anos de idade, não tenho ideia do que aconteceu com ela antes. É difícil. É difícil? Um pouquinho, mas não muito. Sabe por quê? Porque do momento que o animal está dentro da sua guarda, dentro da sua responsabilidade, tudo que envolve na rotina dele é também de responsabilidade sua. O que aconteceu antes, a gente tenta reorganizar baseado no padrão visual. Aí ele tá magro, ele tá com carrapato, ele tá com trauma. Isso aí tudo vocês vão perceber com ele dentro de casa. Isso tudo você vai reorganizando, principalmente baseado em 6 pilares da boa convivência do animal, né? Então, tudo isso a gente vai reorganizando. E as próximas informações a gente vai registrando. A gente vai colocando em pauta o que será mudado, o que será ajustado. Então, a Lala era agressiva. Ela era agressiva, eu precisava tirar a agressividade. Então, eu tive que melhorar minha socialização. E hoje é impecável. Outra coisa, eu não permitia banho. Hoje eu já faço os banhos dela. Ela tinha problemas com limpeza de orelha. Hoje eu já consigo fazer isso. Então, são pequenas mudanças que você vai conseguindo fazer gradativamente em cima de um planejamento. Eu não resolvi tudo que eu ia fazer com a Lala, né, naquele mesmo momento. Não.
Eu falei que eu queria que ela pudesse passear comigo ou com qualquer outra pessoa sem que desse problema. E o meu prazo para resolver aí isso era de pelo menos 30 dias. Eu queria o mais rápido possível porque eu tinha um bebê em casa. Então, quais foram as minhas estratégias até lá? A mais fácil, barata, e que eu sabia que ela era o passeio. Então, foi onde a gente começou a fazer isso. E qual foi o meu planejamento? Eu tive que usar as armas que eu tinha. Quem passeava com ela? Meu cunhado e meu marido. Eram as duas únicas pessoas que ela aceitava. Então, começou com eles. Depois eu comecei a sentir segurança. Ah, bota a coleira nela, eu levo. E ela começou a sentir segurança em mim. Isso vai gerando cumplicidade entre tutor e animal. Então, tudo que a gente... Não pode dar ponto sem nó. Se você colocou um pontinho aqui, você tem que chegar a algum lugar com esse objetivo. Isso tem que estar claro na sua mente, senão você vai ficar aí, ó, rodando em círculo, 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 e o desespero vai bater, que é uma loucura. O tutor, ele fazia o planejamento, mas ele não colocar em prática o planejamento. Na verdade, isso é das pessoas, né? A questão da procrastinação. A gente faz uma parte, mas a gente nunca termina, nunca finaliza as coisas. E isso é um problema muito grande, não só para a tua vida pessoal, como para a tua vida com o teu animal. Então, se você está fazendo o planejamento, se você está colocando as coisas, você tem que realizar essas coisas que você organizou. Não adianta só botar bonito no papel, não, porque aquilo ali não vai se transformar como mágica. Eu tenho que organizar e eu tenho que botar em prática. Eu tenho que me movimentar para eu ter uma resposta. Em cima dessa resposta que eu vou saber se eu estou indo no caminho certo ou no caminho errado. Então, uma coisa ela vai ligar a outra. Então, não deixe de aplicar o seu planejamento. E o planejamento, tutor, ele precisa estar minuciosamente detalhado de uma maneira que você consiga sempre lembrar daquele momento que aconteceu. Então, por exemplo, estabeleça as datas das coisas que você visualizou. Coloca lá, foi dia tal, tal, tal. Além das datas, você também tem que estabelecer o local que você encontrou as coisas. Então, faz uma foto geral do teu animal e coloca uma seta ali da onde você encontrou, porque às vezes aquela lesão ela aumenta, às vezes ela diminui, mas você sabe onde é que ela está. E você tem que acompanhar esse padrão dela para saber se está indo certo ou tudo errado. E acompanhar os seus resultados. Não é fazer hoje, só lá na sexta-feira que vem a gente vai reolhar. Não. Todo dia você tem que acompanhar o seu resultado. É o seu trabalho. Quanto menos você faz, mais você auto-sabota. E não deixa passar nenhum detalhe não, tá, tutor? Porque são nos detalhes que estão as conclusões das perguntas que você está perguntando. Esse é um jeito certo de executar esse planejamento. Você vai ter que começar primeiro devagar, como eu já falei. Não vai fazer tudo da louca, tem que ter um registro, tá? Não sei de que maneira você quer fazer, mas faça um registro. Então, analise toda a rotina do teu pequeno baseada em 3 pontos principais, tá? Anota isso aí. O que ele come, o que ele encosta e o que pica ele. Então, são 3 pontos que você tem que observar. Quais são as coisas que vão picar o meu animal que estão na rotina dele? Eu não sei como é que é na tua região. Aqui eu tenho problema com pulga e com carrapato e eu tenho problema com mosquito. Demais. Então, para a rotina da Lala são esses 3 pontos. Então, veja o que encaixa na sua rotina aí. Segundo ponto, o que come? Tudo que come, tutor, não é o que ele come... Ah, não, mas isso aqui ele só come quando a minha mãe vem em casa uma vez por semana. Não interessa, ele come. Então, entra tudo. E o que ele encosta? Ele deita no chão, ele deita na superfície de sofá, ele deita na varanda, ele deita na garagem, onde ele faz essas coisas, tá? Então, esses 3 primeiros pontos. E com esse planejamento geral pronto, você vai definir quais são as pequenas mudanças que você vai precisar fazer. Então, Thaís, eu defini que as picadas são um problema disso, disso e disso. E quais são as mudanças que você vai fazer para evitar essas picadas? Quais são os protocolos que você vai instituir para o seu primeiro pilar? Qual? Você vai usar um repelente? Você vai usar um comprimido? Você vai usar um fitoterápico? Você vai usar uma essência? Você vai usar uma homeopatia? Qual é o seu plano de ação para isso? Tá? Então, defina isso e deixe muito claro para você. E você pode começar a realizar isso realizando perguntas simples, tá, tutor? Perguntas como: qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo hoje? Coloque. Se a primeira pergunta é mais importante, tem que estar lá em caixa alta, sublinha ela e marca. Qual é o meu objetivo com o meu animal? Segunda coisa, o que eu tenho feito hoje, o que você tem aplicado na sua rotina, tá? Alimentar, tópica, que você percebe que não dá resultado. Pode ser que não piore, mas que não melhora também, estagna. Ou pode ser que piore. Então, o que acontece na rotina dele é que você percebe que não traz resultado. Deixe isso claro também anotado para você. Qual é o período que ele ficava bem?
Tem algum período que ele ficou estável? Ou tem anos que ele está assim, você nem sabe mais? Então, qual o período que você se recorda que o seu animal estava bem? Essa pergunta ela é central para que você possa começar a pensar nas coisas que aconteceram depois disso, tá? Por que ele entrou em crise? Por exemplo, cadelas no cio. Até o primeiro cio nunca tiveram nada. Aí tem o primeiro cio, aí dali em diante começa um monte de bagunça na pele. Às vezes o tutor não correlaciona o cio, mas quando ele volta e fala, foi antes de 1 ano, eu pergunto, foi no período do cio? Foi, doutora. Por quê? Porque eu sei que cio é gatilho. Gatilho para manifestação de crise, às vezes para a primeira crise. Então isso você vai começar a desvendar na rotina do teu filho, quais são os gatilhos que manifestam a crise dele. Qual o período que ele piora? Quando é que ele tá bem e quando é que ele fica muito ruim? E qual é o período que fica muito, muito, muito ruim? Coloque isso também no papel. Quais são as minhas principais suspeitas das crises alérgicas dele? Você tem alguma suspeita? Então, pensa com carinho que você tem. Então, essas perguntas aqui já vão te ajudar a dar uma visão mais geral, uma visão de cima sobre tudo que acontece com o teu filho e a partir daí você começa a implementar os seus novos planos de ação. Tá bom, tutor? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu fiz ele com muito carinho. E agora eu vou abrir uns 10 minutinhos pra gente tá tirando dúvidas dos tutores. Eu não tenho nenhuma lesão, a pele é clarinha, não tem nadinha, mas tem uma coceira intensa, não consigo descobrir a causa. Bom, Anne, tudo que envolve coceira, a gente tem que pensar em 2 pontos. Reações realmente alérgicas, né? Reações de contato ali ou alimentares, ou a gente pode pensar em reações comportamentais. Então, um animal que ele se coça para chamar a tua atenção, por exemplo, ele só se coça quando você está presente. Mas quando ele sai para fazer outra coisa, ele totalmente esquece da coceira, tu pode começar a prestar atenção em coisas comportamentais e melhorar a tua socialização, tá? Agora, se a coceira dele é uma coceira que é involuntária, ele tá dormindo, ele acorda de madrugada do nada e começa a se machucar muito, né, violentamente, ou mesmo quando você não está na presença dele, ele tá se coçando de uma maneira violenta, ou ele saiu para passear e do nada ele parou no passeio e começou a se coçar, então é uma coisa que realmente está incomodando ele, você tem que prestar atenção nesses 3 pontos que eu falei no seu planejamento. O que pode picar, o que ele está comendo ou o que ele está em contato. Por quê? Para as alergias, identificação de alergia, a gente tem 3 fatores importantes para pesar. E esses 3 fatores é o que vão definir os sintomas que ele vai ter. A sensibilidade, a quantidade e o tempo de ação. Então, se o teu filho ele não é muito sensível, mas ele está em contato, ele vai ter uma resposta mais leve, mas ele não vai deixar de ter a resposta. Então, ele vai se coçar, que é o primeiro sinal de uma reação alérgica. Então, ele vai começar a se coçar, se lamber e etc. Se ele é muito sensível, ele não vai só se coçar, ele vai se arrebentar e vai surgir outras lesões. Agora, se ele não é sensível, mas ele foi exposto há pouco tempo àquela causa, e aquilo gerou uma reação. E aquilo é do seu filho, porque você não está fazendo um protocolo adequado de manutenção dele. Talvez não esteja fazendo uma hidratação, ou talvez esteja com um protocolo de shampoo inadequado. Então, tem vários pontos que tu vai ter que observar, porque a coceira ela não é normal. Então, ou ela é de contato, algo está acontecendo ali no ambiente, ou picando, ou ele ingerindo, ou ela tem cunho comportamental. Mas ela tem que ser analisada para ser corrigida. Porque mesmo sendo comportamental, ele vai levar um quadro de lesão de tanto ele fazer isso aí, tá? E o meu tem lesão que vai e volta, não sei mais o que faço. Bom, Andressa, lesões que vão e voltam são clássicas de quadros alérgicos. Sempre que a gente tem um animal que responde bem a corticoides, dexametasona, prednisolona, e animais que têm sintomas que vão, aí faz tratamento, né, passa o tratamento, aí volta depois, são clássicos de alergia. Principalmente se esses sintomas eles se repetem. Ah, Thaís, é sempre aquela otite, é sempre aquela lambeção de pata. Então, o que tu fazer é muita coisa, é uma pergunta muito abrangente que tu estás fazendo. O que tu tens que fazer, tu tens que começar a olhar para o teu filho de uma maneira mais detalhada. Tudo que eu falei hoje é importante para tu começar a planejar. Então, é importante tu saber como é que o teu filho funciona. Então, faz o planejamento que eu coloquei na atividade de hoje. O que tu precisar de mais conteúdo, lá no meu canal do YouTube tem conteúdo para tudo. Tem de inspeção, tem falando dos pilares, tem falando de planejamento, tem falando de um monte de coisa que tu podes aliar a essa tua investigação. Mas é uma pergunta muito ampla, não sei mais o que faço, tem muito a se fazer. Mas tu vais começar primeiro aprendendo a controlar a força de sintomas. Quando tu estiver segura nisso, começa a observar de uma forma mais
específica quais são as motivações da causa da alergia dele. O problema são as patas, sempre muito vermelha e ele lambe muito. Tento hidratar e tô usando chá de camomila pra aliviar. Legal, Flora, show, muito bom. A gente ter problemas com as patas, a gente tem que pensar em alguns pontos. Como é que está o aspecto da lesão, pra gente definir quais são os componentes que vamos utilizar. Então, só vermelhidão, beleza, o chá de camomila te ajudaria como anti-inflamatório local. Mas talvez a técnica que tu esteja aplicando não esteja legal. Talvez a aplicação só com spray não seja legal. Talvez um pé dilúvio vá melhor, né? Mergulhar a patinha, talvez compressa seja mais legal. Observar se não tem outras áreas, né? O leito ungueal, a gente sempre tem quadros de infecção ali, então às vezes tu resolve aqui, mas tem um outro ponto de foco que está intensificando. Então presta atenção nos detalhes que tem nessa pata. Camomila é algo maravilhoso para tu começar. E sempre usa ela gelada, tá? Mas tem mais coisas para tu fazer. Tem a calêndula, tem a aroeira, tem a babosa, tem o óleo de coco, tem outros produtos também fitoterápicos que têm funções excelentes para uma pata inflamada, tá bom? Então, dá uma olhadinha em como tu controla a força de sintoma inicial. Bom dia, o meu cachorro ele se coça e lambe muito as patas em casa. Mas na rua ele não se coça e não se lambe. Bom, Penha, temos que pensar se tem alguma característica comportamental ou se o problema só tá na tua casa. Porque se o animal ele tá em crise porque ele está em contato. Então, às vezes o tutor fala que quando viaja com o animal, ele tem uma melhora espontânea. Ou quando ele vai passar uma temporada na casa de alguém, ele tem uma melhora espontânea. Isso me diz duas coisas. Ou ele está muito estressado com o ambiente do lar, e quando ele tem uma outra atividade, ele simplesmente para de se automutilar. Ou o teu animal, ele realmente está em contato direto no ambiente que ele mora. E quando ele sai de lá, ele tem um tempo, né, uma pausa no organismo de contato. Então são duas coisas que tu pode estar analisando. Tenta fazer uma socialização dentro de casa. Faz uma brincadeira lá, procura um processo de enriquecimento ambiental para ele e observa se tu fazendo a brincadeira ele também para se coçar lá. Se ele para se coçar lá mesmo durante uma atividade, possivelmente ele está exposto à causa lá. Agora, se isso for melhorando gradativamente, ele for parando com o comportamento dentro de casa, provavelmente era algum distúrbio psicológico, tá? Então, é uma maneira que tu pode estar organizando isso aí. Planeja para tu fazer isso, tá? Estabelecendo um tempo. Doutora, a alergia do meu pet está concentrada na parte de cima do corpo. Pescoço, rabo, abaixo das orelhas, na barriga. Nunca teve nada em 7 anos de adotado. Tem chance de ser malacésia? Então, Ricardo, acho que tu tá... Vamos lá, vamos desmembrar essa pergunta. Olha, esses tipos de alterações, né? Em cima do corpo, na parte do dorso, pescoço, eu acredito que ou é em cima ou é embaixo, né? Rabo deve ser em cima ou embaixo, abaixo das orelhas, né? E na barriga. Então, são sintomas muito generalizados. A gente pode pensar em alergia alimentar e dermatite atópica. 2 pontos que tu pode estar olhando. Se ele não teve nada há 7 anos, a Lala não teve nada em 8 anos. Quando ela completou 8, na verdade, né? Quando completou 8, ela começou a manifestar. Então, a alergia não tem prazo para começar. Ela precisa de gatilhos. O que são os gatilhos? É o que vai baixar o sistema imunológico do teu animal e que vai fazer ele entrar em crise. Então, precisa de gatilho. Então, não importa a idade, tá? Tutores, esqueçam que situação e idade. Pode começar a qualquer momento da vida do teu animal. Tem chance de ser malacésia? Não é a malacésia o problema. A malacésia é consequência do problema. A malacésia bactéria que vocês ouvem falar nos exames, elas são micro-organismos que moram na pele do teu animal e que moram na tua pele também. Faz parte da microbiota residual. Então, o teu animalzinho, ele tem uma microbiota intestinal, não tem uma flora intestinal? Então, a gente tem uma flora na pele. E essa flora tem malacésia, tem bactéria. Porém, quando ele entra em crise, quando ele é exposto à causa, ele vai gerar uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória deixa a pele dele toda doida, toda maluca. E se ela fica desorganizada, ela perde a capacidade de controlar essa flora. E o que acontece? Ela começa a se proliferar. Prolifera, vira uma festa e isso vai gerando quadros sintomáticos mais agressivos. Vai gerando no animal uma dermatite, uma úlcera, uma lesão, porque ele se coça, ele se machuca muito ali. Vai gerando um quadro de seborreia, né? Uma oleosidade ou um ressecamento muito grande. Pus na pele, focos de lesão, cascão, sangue, etc. Mas ela só é consequência de um desajuste que foi ocasionado por uma exposição à causa. Então, quando você estiver lidando com malacésia, você tem que resolver o número dela. Então não pensa que tu vais eliminar ela, ela nunca mais vai voltar. Na verdade, ela sempre volta quando o animal entra em crise.
E tem animais que têm predisposição, né? Quando ele faz problema, ele faz mais malacésia. Quando ele tem crise, ele faz mais bactéria. Quando ele tem crise, ele faz as duas coisas. Então isso acaba sendo um padrão. A cada nova crise a gente vê um padrão dos animais. Por isso é importante a citologia de pele. Pelo menos isso você tem que estar sabendo, né? Para começar a observar o padrão. Porque quando ele está com aquele tipo de lesão, você já sabe que ela está infeccionada. E aí você já consegue estabelecer o protocolo para infecção natural, tá? Então a malacésia ela vem e vai. Não é uma coisa que você vai resolver e nunca mais vai acontecer. Você vai resolver, você vai manter estabilizada aquela pele daquele animal. E para finalizar, eu quero deixar um recado que eu acho que tem muita gente esperando. Tutores, a gente já disponibilizou a lista de espera do programa de treinamento Viva Bem Pet. E eu sei, porque muitos me perguntam, né, quando é que a gente vai estar abrindo. A data a gente vai estar falando mais pra frente, mas por enquanto a parte mais importante que você tem que se planejar é em fazer o seu cadastro na lista de espera. Tá sabendo das datas de quando tudo vai estar acontecendo do lançamento da próxima turma. Então, se você tá a fim de entrar, lhe aconselho a estar fazendo parte dessa lista, porque a gente sempre fala, né, e sempre vai ser assim, não dá para ter uma turma muito grande, eu tenho um número limitado de vagas. Então, para quem realmente está ali, eu preciso sair de crise, eu tenho que sair dessa lama agora, faz o teu pré-cadastro para você ter a oportunidade de garantir uma vaga. Assistam e façam o planejamento de vocês. As dúvidas coloquem aqui embaixo que a gente vai respondendo, tá bom? Um grande beijo a todos.